Olá, estamos iniciando mais um Vida de Qualidade e hoje com muita felicidade, no nosso mais de 2 anos de programa, eu queria agradecer você, sua família que tem nos acompanhado e queria agradecer algumas empresas que estão com a gente. A Uniodonto, Planos Odontológicos, a Camisa e Companhia, a Ivete Cabeleireiros, a Maquiadora, nossa, Leni e também a Lu Café e a Binance que veste a Neuzinha. Neuzinha, uma dica do dia hoje pra gente. Olá, sejam bem-vindos. Eu queria tirar um mito, mostrar para vocês que essa blusa estampada com esse max colar azul, com o tom de calça que você gostar e escolher e se sentir melhor, e que antigamente se eu colocasse esse sapato dourado, estampado e azul, com essa blusa seria um horror. E hoje é lindo, a moda está maravilhosa, é só você se sentir harmonizado. E para isso, a Binance vai te ajudar. Ok? Agora a Sunei vai contar uma bela história para vocês. Nossa reflexão hoje, eu vou contar uma historinha para você. Conta-se que uma pessoa morreu e ela subiu. E de repente ela se encontrava em cima de um muro e do seu lado direito tinham algumas pessoas, e ali era o céu, que viviam dizendo para ela: venha para cá, desça para cá, aqui é o melhor lugar para você continuar, desça desse muro e venha para cá, venha conosco, aqui é o céu. Do lado esquerdo, o inferno, e ninguém dava bola para ela. E ela olhava para o lado esquerdo e todo mundo quieto, ninguém nem dava bola para ela. E ela olhava para o lado direito, o céu, todo mundo a convidando para descer. Num certo momento, ela se intrigou com aquilo e ela virou para o pessoal do inferno e disse: poxa vida, o pessoal do céu, todo mundo me convidando para descer e aqui vocês, o pessoal do inferno, ninguém nem dá bola para mim, ninguém nem fala comigo. E aí, de repente, alguém vira para ela e diz: o muro pertence ao inferno. Pense nisso, não saia daí e a gente volta já já. TVI, apoio cultural. Binance, moda festa, casual, praia, acessórios, calçados. Marque presença em todas as ocasiões. Binance, Rua dos Cedros, 585, Jardim São Paulo, em Americana. Telefone 19 3406 5197. Obrigado por voltar com a gente e para que você entenda o porquê que o programa não conseguiu ir ao ar, hoje o nosso bate-papo nós vamos falar sobre o bem e o mal. E o nosso convidado de hoje é o pastor Tiago Belo, que é o pastor auxiliar da Igreja do Nazareno do Zanaga. Pastor, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa Vida de Qualidade. Obrigado, prazer é meu estar aqui com vocês. Maravilha. E nós queremos então começar esse bate-papo. Há muito tempo, né, a gente escuta dizer que existe aí uma luta entre o bem e o mal. Isso é verdade? Isso sempre existiu? Essa luta, essa batalha entre o bem e o mal? Olha, quando a gente para falar do mal hoje, pode ser até uma afronta para o telespectador ou para o ouvinte, porque no mundo tão moderno quanto o nosso, ele só vai dar atenção para o mal se for no cinema ou se for na literatura. Mas, de fato, o bem e o mal sempre existiram. E o mal sempre tentou acabar com o bem, só que o bem sempre prevaleceu. A pessoa ela pode não acreditar no mal como o diabo, mas ela vai acreditar na maldade. Afinal de contas, a maldade existe. Se você parar para estudar e se você quiser chegar na origem do mal, você vai chegar na Bíblia, porque a Bíblia conta a origem dele. Então, a luta entre o bem e o mal existe, a partir do fato que a pessoa de hoje, neste século, consegue identificar maldade em algumas pessoas e bondade em outras pessoas. Se existe maldade nas pessoas e bondade nas pessoas, existe o bem e o mal. E o início disso, aonde começou? Que você me disse aí que em algum lugar isso teve lá o start. Exatamente aonde começou isso? Aonde existe a primeira fala em relação a isso? Dali para frente o mal se instalou. Pro seu choque, começou no céu. A Bíblia conta, tanto no livro de Isaías quanto no livro de Ezequiel, que havia um anjo no céu
de nome Lúcifer, né? Ou no seu original Estrela d'Alva. E esse anjo um dia se deixou tomar pelo orgulho e quis ser maior do que o teu patrão, do que o seu criador. Estou falando de Deus. E aí esse anjo fez uma espécie de motim no céu. E aí Deus, percebendo isso, o expulsou de lá, junto com a terça parte dos anjos, e eles vieram parar na terra. Este anjo cuidava da terra. A Bíblia diz que Deus o instituiu como querubim que cuidava do Monte Santo. E chegando, uma vez destituído do seu cargo de anjo, né, veio para a terra. E aí se colocou na posição de inimigo de Deus. E uma vez inimigo de Deus, começou a afrontar tudo o que Deus criou. Então, uma vez que somos criaturas de Deus, a Bíblia chama o mal de diabo. O diabo se levantou contra a criação do Deus Todo-Poderoso e começou a afrontar o homem. E tudo que o homem fazia para agradar a Deus, o inimigo se levanta para tentar fazer com que ele não agrade a Deus. E aí essa guerra do bem e do mal começa aí. O homem querendo fazer aquilo que Deus quer, o bem. E o diabo, que é o mal, lutando contra esse bem que Deus instituiu. Tiago, me explica algo que eu tenho dúvida. Não precisa a pessoa ser má para ela ter o diabo junto, só apenas má. O bom também ele pode tentar atingi-lo. Sim, ele pode. Satanás ele entra na vida das pessoas, ou se você preferir, o mal ele entra na vida das pessoas de forma sutil. Tem até um ditado que diz que o pecado é como Judas, ele se apresenta com um beijo. Ele te beija, mas depois ele te trai. O mal ele chega às vezes doce. Por exemplo, ele entra nas pequenas coisas. Algumas pessoas podem dizer o seguinte: olha, eu nunca matei e eu nunca roubei. Mas ela mente. Eu li um livro interessante que todo mundo acho que já leu, foi até para o cinema, chamado Caçador de Pipas. E o menino foi ali para o seu catecismo, o filho, né, o personagem principal, e aí ele volta e vê o pai bebendo, e ele fala assim para o pai dele: olha, eu aprendi que isso é pecado. Aí o pai disse: não, pecado é um só, é roubar. Como roubar? A criança diz. Roubar estava na lista de pecado, mas havia mais pecados. Não, é roubar. Quando você mente, você rouba o direito de alguém saber a verdade. Quando você adultera, você rouba o direito de exclusividade do cônjuge que tem pelo outro cônjuge. Quando você mata, você rouba o direito de alguém de viver. Satanás ele entra de forma sutil. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Só quando a pessoa mente já está dando lugar para o mal. Você não precisa fazer nada muito brusco para fazer um pacto com o inimigo ou com o mal. Você só precisa desobedecer a Deus e você já está andando com o mal. Porque ultimamente estão tendo muito suicídio na nossa cidade, né? É uma forma de ele atacar a criação de Deus. Porque o homem é projeto de Deus. Deus o criou para ser feliz, para ter uma vida de qualidade. E a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer tirar toda a esperança e toda a alegria para que a criação de Deus seja destruída. Destruir o homem, fazer com que o homem se suicide, é combater a criação de Deus, é destruir a criação de Deus. E esse é o propósito dele. E uma dúvida minha. A gente sempre vê, inclusive até em desenhinhos, né, que toda pessoa tem, do lado direito tem o anjinho e do lado esquerdo tem o diabinho. Como é que é isso, pastor? Que isso parece que está raizado, né, dentro da nossa cultura, né? É o bem e o mal andando junto dentro da gente. Como é que funciona isso? Existe uma luta interior dentro do homem. Satanás, quando ele aparece pela primeira vez na história da humanidade, é no Éden para um casal, que a Bíblia chama de Adão e Eva. E Deus dá um conselho para este casal. E Satanás vem tentando, ele aparece para este casal tentando dar um outro conselho para eles. Aí que já parte aquela ideia da voz boa e da voz ruim, que depois nas histórias em quadrinhos, na literatura, virou aquela vozinha do bem e a vozinha do mal. Deus disse. E toda voz que se levanta contra a voz de Deus é a voz do mal. E a gente vive lidando com as duas vozes. Deus fala no nosso interior quanto fala à nossa volta. E Satanás, às vezes, dependendo do espaço, fala no nosso interior também, como à nossa volta. O depende do espaço é o espaço que você ou que eu deixo para ele. Isso. Ele não invade a tua vida sem ser convidado. Todo mundo que dá espaço para o mal, convida o mal para entrar. Ele tem a permissão, né? Isso. A permissão, quem entrega somos nós. E nós damos legalidade para ele agir. É por isso que ele tem tanto poder, por causa da legalidade que nós mesmos
damos a ele. Mas isso conscientemente ou inconscientemente? Começa de forma inconsciente, Sim. só que a Bíblia diz que todos seremos indesculpáveis de qualquer argumento da nossa defesa, porque aquilo que de Deus se pôde revelar está à nossa volta. Basta olhar para as coisas à volta para ver que alguém fez, né? E o bem nos cerca. Na realidade, a gente não precisa conhecer muito para saber o que é certo e o que é errado. Tem um Instituto Cristão de Pesquisa que estudam crianças, por exemplo. Colocaram 2 crianças brincando no chão e deram um brinquedo para uma delas, crianças de 3 anos. Quando a outra criança tentou pegar o brinquedo aquela que tinha um brinquedo se revoltou muito, fechou a carinha e tirou o brinquedo da outra e quase bateu na outra. Quem ensinou isso para elas? São crianças. A Bíblia chama isso de pecado original. Quando o homem nasceu, ele já nasce com pecado por causa daquele primeiro pecado na origem de Adão e Eva. Então, o homem já nasce com uma certa inclinação para o mal. Foi por isso que Jesus veio para consertar as coisas e para fazer a gente não se inclinar para o mal, mas se inclinar para Deus. Então é importante a gente acreditar que, para que você ande no caminho do bem, tem que existir um grande, ou pelo menos um bom esforço. Porque nós já nascemos com o pecado original, mas também nascemos com a bondade original. Sim. Com certeza. Né? A Bíblia diz que nós temos Deus soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Então, onde existe uma pessoa, ali existe o fôlego de Deus. Mas nós temos que nos esforçar para agradar a Deus, sim. E Ele nos capacita a isso, Ele nos dá esse poder. E aí cabe a nós, durante a nossa vida, buscar conhecimento, buscar o caminho que se diz o caminho estreito, né? Para que você realmente, não sei se são momentos, né, pastor, mas que você realmente viva mais nesse caminho, né, nessa direção. Porque para a gente é muito comum você observar, quando a pessoa não consegue caminhar no caminho estreito, as coisas realmente dão errado, né? As coisas não prosperam, as coisas não andam como a gente gostaria que andasse, né? Sim, e a humanidade sempre lidou com 2 caminhos, com o céu e com o inferno. Ou a Bíblia chama o caminho da bênção e o caminho da maldição. Quando Deus tira o povo do Egito e Deus começa a trabalhar naquele povo, da qual hoje nós somos descendentes, Moisés, que era o líder, fala assim: olha, diante de vocês está o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. Não tem terceiro caminho. E Deus nos ama tanto que nos deu livre-arbítrio. Cabe você decidir. Só que no final do versículo, quando Moisés está dizendo os 2 caminhos, ele dá a dica. Ele diz assim: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua família. Vamos falar um pouco disso já já. Nós vamos para um rápido intervalinho comercial e a gente já volta. TVI, apoio cultural. Lucafé, há mais de 10 anos é referência no mercado da moda atual, com toques de inspirações extraídas das tendências da moda. A Lucafé nasceu com o objetivo de oferecer a satisfação para cada cliente que busca exclusividade e garantia, com 2 lojas em Americana, Avenida Nossa Senhora de Fátima 990 e Avenida Brasil 1362. Horários diferenciados de segunda a sábado, das 10 às 21 horas. Uniodonto Americana Planos Odontológicos, empresa com 38 anos de experiência especializada em odontologia. Trabalhamos com planos empresariais e familiares, entregando a melhor relação custo-benefício do mercado, que possibilita prevenir, manter e reabilitar a saúde bucal com um pequeno investimento mensal. Em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste são 132 dentistas especialistas atendendo em seus consultórios particulares. Uniodonto Americana, bom para o seu dentista, bom para você. A todo momento, Camisa e Companhia. Vida de Qualidade está de volta. Obrigado por voltar com a gente. O nosso bate-papo hoje, pastor Tiago Belo. Ele é pastor auxiliar da Igreja do Nazareno do Zanaga. E eu quero lhe perguntar, pastor, como é que o mal ataca o homem? Qual é a porta escancarada que a gente deixa aí para o mal poder entrar em nossa vida, em nossas vidas, né? Olha, a maior porta para o mal entrar na vida de um ser humano é o pecado. O que é o pecado?
Pecado é a transgressão de uma lei conhecida de Deus. É fazer aquilo que desagrada a Deus, ou fazer aquilo que desagrada o bem, não fazer o bem. Aí você tem que ir um pouco mais a fundo, e aí você parte do ponto, mas qual é a raiz do pecado? No céu, quando esse anjo se revoltou, quando esse anjo cujo nome era Estreladal, né, no original Lúcifer, se revoltou e ficou tenebroso, qual foi o problema dele? Foi o orgulho. Ele quis ser igual a Deus, a vaidade tomou conta dele. Quando o primeiro casal é formado na terra, Adão e Eva, como que o mal entra na vida deles? Entra pelo orgulho. Deus deu uma ordem, olha, vocês podem desfrutar de todo esse paraíso, menos da árvore A. Daquela árvore vocês não devem comer do fruto dela. O homem e a mulher estavam obedecendo o bem quando o mal apareceu dizendo, olha, pode comer daquela árvore sim, porque se vocês comerem daquela árvore, vocês serão deuses. Foi no orgulho. O orgulho que pegou o anjo que se transformou em mal no céu, pegou o primeiro casal na terra. Então o orgulho é a raiz do pecado. Tanto é que quando Jesus passeia na terra, quando o Filho de Deus anda na terra, ele vai na espinha dorsal do problema. Ele diz o seguinte, olha, negue o homem a si mesmo. Ou seja, não confie na tua vaidade. Não diga sim para a tua carne, porque a tua carne, as tuas vontades são pecaminosas se estiverem fora da presença de Deus. E todos estavam fora da presença de Deus. Então, Satanás ele sempre entra no orgulho, ele sempre trabalha com a vaidade, porque foi o primeiro pecado que aconteceu. O mal tem espaço onde há o orgulho, onde há o pecado. Muito interessante. Eu tenho uma questão que eu fico pensando, às vezes você fala, mas eu oro, eu sou uma pessoa que crê em Deus, tenho oração e tenho obediência, mas vira e mexe a gente é atacada, e aí você questiona, aí você, não diria se revolta, mas é complicado, né? Então mesmo você estando em oração, pastor, ele tenta colocar algo de ruim na vida da gente, não é? Sim, tem um ditado que diz que a árvore que dá fruto leva pedrada. E tem um homem na Bíblia chamado Jó, que a Bíblia diz que era um homem temente a Deus, era servo, era um bom pai, era um bom marido. E um dia a Bíblia diz que Deus estava sentado, olhando sua criação, vou dizer assim para você entender, e Satanás veio à presença de Deus. E aí Deus disse, onde você estava? E o inimigo disse, olha, eu estava sondando a terra. Aí Deus diz, você viu meu servo Jó? E aí o mal, né? Satanás, o mal, disse assim, vi. Então, você viu como ele é temente? Você viu como ele é de oração? Você viu como ele é uma pessoa boa? Aí o mal disse assim, ele é assim por tudo aquilo que o Senhor dá para ele. Tira algumas coisas dele para ver se ele vai continuar sendo bom. Aí Deus disse, então vamos fazer uma aposta. Você vai tocar nele, só não vai tocar na vida dele, mas pode tirar tudo que tiver tirar dele. Jó era um homem temente a Deus. E aí Satanás começa a tirar as coisas dele. Toca nos filhos, toca na família, toca no casamento, toca nas posses. Era um homem rico, toca nas posses. E Jó continua servo. O crente, o cristão, aquele que crê em Deus, ele passa por privações, ele passa por luta. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo ele é, maior afronta ele é para o mal. Porque ele está cheio do bem. E o mal não gosta do bem. Só que Jó disse assim no sofrimento dele, e é um versículo tremendo. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que muito em breve se levantará ao meu favor. Ele não desanimou, estava passando por uma situação muito difícil, sendo atacado de todos os lados. Mas ele disse, o meu Redentor, o bem está vivo e muito em breve se levantará ao meu favor. Então uma pessoa de oração, uma pessoa boa pode ser atacada assim. A Bíblia chama isso de dardo inflamado. Né? E nós temos que nos proteger com o escudo da fé. Ter fé para aguentar aquela notícia ruim, ter fé para lidar com situações difíceis, porque o mal vai tentar trazer várias situações adversas para a tua vida para você desanimar e não acreditar no bem, ou não acreditar que o bem está com você naquele momento. Mas quando a gente acha que não está conosco, é aí que ele está. Quando Deus fica em silêncio, é que ele está trabalhando. Porque, Tiago, pastor Tiago, hoje em dia é muita maldade. É pai matando filho, filho matando pai,
uma mulher matando uma cachorrinha. Eu perdi a minha essa semana, eu estou super triste. A gente ama com um anjinho ali, um bichinho tão doce, alegre. Ela pegou um balde, colocou em cima da cachorra e matou tão friamente. O mundo está vivendo um momento complicado, não está? Sim. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que o mal reina neste século. E esse desconforto, por um lado, é bom. Porque esse desconforto faz com que as pessoas parem para observar, como você mesmo acabou de dizer, que o mal existe. É impossível dizer que o mal não existe, olhando tanta maldade que as pessoas cometem de graça, mas elas estão dando espaço para o inimigo. O caso que nós tivemos de um dos maiores cativeiros da história do país, aquele jovem Lindenberg, que deixou a namorada presa. Ele disse para o policial, tem duas, na negociação do sequestro, ele dizia, tem uma voz dizendo para eu matar e outra voz dizendo para eu não fazer isso. As pessoas vivem nessa guerra. Tem que ter fé para continuar fazendo o bem. Agora, Deus resolveu o problema. Nós não podemos olhar para a situação de hoje para julgar se Deus é bom ou não. Deus disse que nos daria um novo céu e uma nova terra, onde não haverá morte, não haverá dor, não haverá pranto. Diz que Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. É onde só o bem vai reinar. Tem que ter fé para chegar até lá. E uma pergunta, qual é o tamanho, dá para dimensionar qual é o tamanho do mal e aonde ele quer chegar? Olha, o mal começou uma guerra no céu. Convidou a terça parte de anjos para guerrearem contra Deus. Não deu certo, Deus os expulsou. Tanto é que é possível, cientificamente é possível explicar que houve um abalo no universo, que a ciência chama de Big Bang. Eu, por ser cristão, creio na Bíblia e esse abalo foi a própria expulsão de Satanás e os anjos do paraíso. E ele está fazendo um alistamento, ele quer continuar a guerra aqui na Terra. Ele está alistando. Qual é o tamanho do mal? Hoje a humanidade chega a 7 bilhões de habitantes, se eu não estou enganado. O mal vai até onde o homem vai. Aonde o homem estiver, o mal vai chegar. Por isso que cada ser humano tem que fechar essa porta. Então, até onde o mal pode chegar? Até onde a humanidade ir. Porque o veículo que ele usa hoje é o homem, que infelizmente tem dado muito espaço para ele. Então, podemos dizer que tem um grande caminho pela frente aí, a luta, ela vai ser grande. Exatamente, um caminho de destruição. E é o que nós temos, nós olhamos para trás, nós vemos guerra, nós vemos covardia, nós vemos assassinato, nós vemos estupro, nós vemos roubo. Quem que faz isso? O homem. Pois é, onde o homem está, o mal pode chegar. E tudo isso porque um dia o homem tomou o fruto do conhecimento do bem e do mal. Uma vez me perguntaram, puxa vida, quer dizer então que Adão e Eva pecaram quando comeram um fruto de uma árvore que era do bem e do mal? Isso é pecado? Mas ali na Bíblia significa o seguinte, quando o homem tomou posse daquele fruto, do certo e do errado, ele estava dizendo assim, agora eu sei o que é certo e o que é errado. Eu não preciso de uma força superior, não preciso do bem para me dizer o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é certo e o que é errado. E aí nós temos o primeiro homicídio. E sabendo o que é certo e o que é errado, nós temos guerras, nós temos armas biológicas sendo inventadas, porque o homem sabe o que é certo e o que é errado. Na realidade, quem sabe o que é certo e o que é errado é Deus. Para não dar espaço para o mal, nós temos que perguntar para Deus o que é certo e fazer o que Ele diz que é certo. Só assim nós vamos ter uma vida de qualidade. E para conseguir esse contato, eu queria já ir finalizando o programa, mas eu quero deixar uma mensagem positiva de que o bem, com certeza, o bem, ele está sempre acima do mal. Como abrir o coração, como abrir as mentes, como colocar o homem, como que a gente se aproxima do bem. Qual é a receita para você se aproximar, para você deixar que o bem esteja, pelo menos com uma presença maior na sua vida, para que você possa realmente ter uma vida feliz, uma vida de qualidade? Quando o mal foi expulso do céu, esse anjo, ele fazia parte de um coral. E alguns até dizem que ele era o regente de coral. Quando eles são expulsos, o coral saiu do céu. Porque ele pegou a turma dele. Então, vamos partir do ponto de que a turma, os mais próximos dele, era quem louvava. Porque os anjos louvam a Deus. Isso é bíblico. Quando eles saíram, ficou um espaço. É como se o arcanjo Miguel chegasse para Deus. Deus, e agora? Você expulsou a terça parte, está faltando agora a adoração, está faltando o coral. Aí Deus disse o seguinte, olha, o mal, ele quis ser igual a mim.
ele entrou em rebeldia porque ele quis ser igual a mim. Então eu não vou dar esse gosto para ele, eu vou criar o homem. Mas não vou fazer uma criatura como os anjos, eu vou criar o homem à minha imagem e à minha semelhança, e eles vão me adorar. Como dar espaço para o bem? Sirva a Deus. Sirva a Deus. Olhe para o céu e saiba que lá existe o bem e tente fazer o bem para o teu próximo. Assim você vai derrotar o mal e a violência vai começar a diminuir na sua sociedade, na sua vizinhança. Mas uma coisa é certa, Silnei, no final é o bem que vence. Essa certeza é gostosa, né? Eu acredito muito nisso. Para mim não tem como o mal vencer. A palestra que eu ministro já há um bom tempo, eu parto desse princípio que Deus criou o ser humano na Terra para que ele fosse feliz. E se a gente não está conseguindo ser feliz, é porque alguma coisa nós estamos fazendo de errado. Se você não conseguir encontrar o caminho da felicidade, reveja os teus atos, as tuas atitudes, porque realmente alguma coisinha errada você está fazendo. E o errado, trazendo para a visão da palavra, né, Tiago? Seria você acreditar, você conhecer, acreditar e ter a atitude, a ação e seguir aquilo que foi dito, né? O errado seria não dar ouvido para o bem. Comece a dar ouvido para o bem e tudo vai dar certo. E assim muda as atitudes, né? Abrace muito, Sim. Ame muito, se doem para as pessoas que precisem e seja uma pessoa humilde, de coração bom. E trate as pessoas como você gostaria que você fosse tratada. Que é isso que o Pai nos ensinou. Sim, exatamente. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Eu que agradeço vocês. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado você de casa. E para você que esteve com a gente, eu quero só desejar que você, no seu dia a dia, que você acorde a cada dia com uma vontade muito grande, uma inspiração muito grande para viver um dia de vida de qualidade. Um abraço, até o próximo programa.